Quanto a nós, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, agora no livro de Josué, capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9 para a nossa meditação aqui nesta noite. Josué, capítulo 1, do versículo 8 até o versículo 9. E nós vamos ler esses dois versículos, e desses dois versículos nós vamos extrair algumas lições e também algumas coisas práticas para a nossa vida. E a minha oração é que Deus abençoe você de forma muito especial. Assim diz a palavra de Deus: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique ela em nosso coração, em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos imaginar a seguinte cena: um alpinista que sonha escalar uma das montanhas mais altas do mundo. E ele é um alpinista que gosta de desafios. E essa aventura é uma aventura extremamente desafiadora para ele. Então, por isso, ele passa anos se preparando, anos estudando mapas e rotas, treinando o corpo para ser submetido a duras provas e a duras exigências. E com isso ele vai adquirindo habilidades para então poder fazer a sua tão sonhada escalada. Finalmente, chega o dia em que ele começa a sua jornada, enfrentando os primeiros desafios e obstáculos imprevistos ao longo do seu caminho. No entanto, uma coisa é importante dizer: esse alpinista, por mais que ele tenha se preparado, por mais que ele tenha recursos, por mais que ele seja experiente, ele não está sozinho. Ele não está sozinho. Ele tem um guia experiente ao seu lado, que conhece a montanha como a palma da sua própria mão. Garantindo então a esse alpinista que ele siga pelo caminho certo, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando o vento é forte, é contrário e causa muito medo. Assim como o jovem alpinista, meus irmãos, nós também enfrentamos muitos desafios e adversidades durante a nossa jornada de fé. Nós também nos preparamos, nós também tentamos adquirir habilidades, nós estudamos o mapa, nós tentamos conhecer o que o nosso guia quer nos ensinar, e assim nós começamos a nossa jornada e devemos completá-la e continuá-la firme na fé, sabendo que não estamos sozinhos, que nós temos um guia, e esse guia conhece tudo e conhece a todos. Então, nesse sentido, nós podemos descansar na experiência, no conhecimento e no poder desse guia. Esse guia que não vai permitir que venhamos pegar atalhos perigosos ou caminhos errados. De modo, meus queridos irmãos, que aqui nós encontramos, nesse capítulo 1 de Josué, grandes desafios que ele teve que assumir por causa da morte de Moisés, que era o líder do povo hebreu rumo à terra de Canaã. Moisés morreu, então o primeiro desafio de Josué era ter que assumir a liderança de um povo enorme e um povo difícil. O segundo desafio de Josué era de conquistar a confiança daquele povo, que até então, por mais de 40 anos, esteve sob a liderança de Moisés. Esse também era um desafio. E o terceiro desafio de Josué é que ele deveria conduzir esse povo até a terra prometida, até Canaã, onde habitavam outros povos. Então não seria simplesmente chegar ali
e pedir licença e tomar a terra. Eles tinham que lutar, eles tinham que enfrentar gigantes, enfrentar exércitos. Cada quinhão que Deus prometeu a cada uma das tribos de Israel tinha que ser conquistado. Não era uma coisa que me dá que eu quero e toma lá e pronto, está resolvido. Então note que o quarto desafio de Josué era que Josué tinha que permanecer fervoroso, crendo de que o que ele iria fazer não pela sua força, não pela sua capacidade, mas por causa da presença de Deus. Aliás, nós vemos aqui, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, nós vemos a natureza de Deus aqui em todo esse texto. Primeiro, nós vemos a fidelidade de Deus em cumprir com as suas promessas. Deus disse para Josué: eu vou te dar essa terra a esse povo, porque eu prometi fazer isso aos seus antepassados, como, por exemplo, Abraão, Isaque e Jacó. Então, essa terra que eu prometi, eu vou dar. Então, aqui nós vemos o caráter da fidelidade de Deus em cumprir com as suas promessas. A segunda parte desse caráter de Deus que nós encontramos aqui é a soberania de Deus. Deus é soberano na sua plenitude. Não há quem possa com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Senhor de toda a glória. Então, não importa se aos nossos olhos pareça ser uma injustiça, basta saber que Deus é que é o Criador de tudo e, portanto, Ele é dono de tudo. Ele faz das coisas bem como Ele quiser fazer. Mas também nós vemos aqui o terceiro aspecto da natureza de Deus, que é a presença de Deus. Quando nós falamos assim, Deus está aqui, nós não estamos apenas usando uma figura de linguagem, nós estamos tecendo aqui uma verdade. Deus está aqui. Deus se faz presente no meio do seu povo. Lembra que eu falei no Salmo, eu li no Salmo, que nós somos chegados de Deus e Deus é chegado a nós? Então, Deus não nos abandona, Deus não deixa a gente um pouquinho de lado para descansar, para renovar suas forças. Deus está presente no meio do seu povo. Então, nós vemos esse aspecto da natureza de Deus aqui. Mas note também que nós vemos a presença do Espírito Santo aqui nessa parte das Escrituras. Como assim, pastor? Se o Espírito Santo só foi derramado em Atos, quase 2000 anos depois desse episódio. Sim, mas o Espírito Santo já agia naquela época. Note, por exemplo, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. E como que nós vemos o Espírito Santo aqui? Se você lembra, Jesus disse aos seus discípulos: eu vou, mas enviarei outro Consolador. E Ele estará com vocês, Ele habitará com vocês para sempre. Para sempre. É o Espírito Santo de Deus agindo aqui. Mas note ainda, no versículo 5, ele fala ainda mais, melhor, 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Por 3 vezes Deus fala para Josué ser forte e corajoso. Aqui no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Agora, preste atenção numa coisa. O crente, ele não é forte e corajoso porque ele é capaz. Ele não é forte e corajoso porque ele tem essa capacidade de o ser. Ele o é por causa do Espírito Santo que habita nele. Então, Deus está falando com Josué aqui o seguinte: Josué, eu estou te chamando para liderar esse povo, mas quem está de fato no controle sou eu. O Espírito Santo vai te capacitar a conduzir esse povo, mas quem está no controle, Josué, sou eu, o Deus Criador e poderoso de todas as coisas. Nota então que aqui nós vemos a presença do Espírito Santo. Mais ainda, veja o versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazeres tudo quanto nele está escrito.
e então farás prosperar o teu caminho. E aí eu pergunto, como um crente é capacitado a obedecer a palavra de Deus? A não ser que seja pelo Espírito Santo de Deus, não há outra forma. Então nós vemos aqui o Espírito Santo agindo também na vida de Josué, fazendo com que ele fosse capaz de crer, de pregar, de ensinar, de meditar e de andar na palavra de Deus. Que nós só podemos fazer isso pela ação do Espírito Santo que habita em nós. Toda vez que você ouve a palavra de Deus, é o Espírito Santo que interpreta essa palavra para chegar ao seu coração e ao seu entendimento, de tal forma que você possa compreender a mensagem de Deus para a sua vida. Então preste atenção num detalhe aqui que é muito importante. Toda vez que você ouve a palavra de Deus vai falar ao seu coração de uma forma diferente que falou com o coração do outro. Esse é o mistério da palavra de Deus. Esta é a forma que Deus age para regenerar o nosso coração. Então, quando todos ouvem um sermão, o sermão vai falar de uma forma diferente para cada um de nós. Muito raramente nós vamos encontrar pontos em comum. E às vezes um vai ouvir coisas e vai ver coisas que outros não viram. Porque é assim que o Espírito Santo age, e é assim que a palavra de Deus age, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, e ela não volta para o Senhor vazia, mas ela cumpre na nossa vida aquilo que está de acordo com a vontade dele. Então esse texto de Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, nos mostra, irmãos, a importância de permanecermos fiéis à palavra de Deus, a fim de podermos enfrentar os desafios da vida, da nossa jornada espiritual, com a certeza de que não estamos correndo em vão, e não estamos, como Paulo diz, como um maluco, desferindo golpes no ar e batendo no peito. Não, nós estamos sendo guiados pela verdade, e é assim que o cristão deve andar hoje, mais do que nunca. Porque nós estamos vendo cada vez mais pessoas desprezando a palavra de Deus e correndo atrás de ensinamentos humanos. Então, assim como aquele guia experiente prepara, equipa e orienta aquele jovem alpinista que nós vimos lá no início para enfrentar as adversidades e os obstáculos daquela escalada, daquela montanha desafiadora, Deus também, meus irmãos, nos prepara e nos equipa com a sua palavra, e o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos fortalece para podermos enfrentar todas as nossas adversidades e permanecermos firmes na fé, na presença do Senhor. Então esses versículos servem como um lembrete aos nossos corações de que a presença e a orientação de Deus são disponíveis e estão disponíveis a cada um daqueles que buscam com sinceridade viver na presença de Deus. Então eu quero convidar você a extrairmos aqui desses dois versículos algumas verdades e lições que certamente nos ajudarão na nossa jornada espiritual. Como discípulos de Deus, nós somos então chamados a meditar na palavra do Senhor e agir de acordo com ela, confiando também na presença de Deus e poder para nos guiar e nos fortalecer em nossa jornada. A pergunta é, como podemos vencer, pastor, esses desafios e esses obstáculos que aparecem em nossa jornada espiritual? Pode ser que esta noite você veio aqui já um pouco cansado, quem sabe até desanimado, de tanto arrancar toco. Essa é uma expressão antiga. Arrancar toco. Antigamente, quando os agricultores familiares, as famílias iam preparar o terreno para a plantação, não tinha tantos recursos como nós temos hoje, maquinários especializados nessa área. Então, era necessário arrancar muito toco para preparar o terreno. E tinha que escavar em torno, tinha que achar raiz, tinha que mover, balançar. Isso levava, às vezes, dias. E às vezes a nossa jornada espiritual, nós estamos deixando de progredir
porque há muitos tocos no nosso caminho. Mas não desista, porque depois que nós arrancamos o toco, o que acontece? Preparamos a terra, semeamos a semente e colhemos os frutos. Colhemos os frutos, mas não podemos colher sem trabalho. Somente alguém aí que tem outro pensamento ideológico é que quer ter sem trabalhar. Mas se você quer ter alguma coisa, você precisa trabalhar. A Bíblia sempre nos chama a essa responsabilidade de trabalhar. Então vamos lá. O tema da mensagem hoje é esse: superando os desafios da nossa jornada espiritual. Como podemos vencer esses desafios? Em primeiro lugar, versículo 8 do capítulo 1 de Josué. Não cesses de falar desse livro da lei. Vou repetir o versículo. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A ordem de Deus aqui para Josué era que ele deveria permanecer fiel à palavra de Deus, independentemente de qualquer coisa. Versículo 7, a parte B, final do versículo, ele fala assim: dela, ou seja, dessa palavra, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, o cristão, o que ama a Cristo, que segue a Deus e o obedece, deve ser fiel à palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ordena, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos instrui, é isso que nós devemos fazer. Fora da Bíblia, então, não é de Deus, porque tudo o que Deus quis falar conosco está escrito aqui. Por isso Deus disse para Josué: Josué, eu estou te chamando para liderar o meu povo, eu estou te chamando para entrar em Canaã, eu estou te chamando para ser um vencedor. Mas note, Josué, para que isso seja uma realidade na sua vida, permaneça fiel à minha palavra. Permaneça fiel à minha palavra. Então aqui nós vemos a importância da meditação nessa palavra. Veja, ele fala assim: não cesse de falar nesse livro da lei. Antes faça o quê, igreja? Medita nele de dia e de noite. E o que Deus quis dizer com essa frase a Josué? A palavra meditar aqui significa estudar e considerar. Significa que quando Deus fala isso para Josué, ele está falando assim: Josué, você tem que deixar essa palavra permear seus pensamentos e influenciar suas escolhas e suas ações. O cristão, para ele ser feliz e para ser bem-sucedido em todas as coisas, ele precisa fazer da Bíblia o seu manual de instrução, a bula do remédio que cura todas as enfermidades da alma. E quando nós fazemos isso, deixamos essa palavra permear nossos pensamentos e influenciar nossas escolhas e nossas ações, então nós temos muita chance de sermos bem-sucedidos. Mas nota que Deus está falando para Josué fazer isso não somente no domingo à noite, não somente numa escola dominical, não somente no estudo bíblico da igreja, mas ele fala como? De dia e de noite. Ou seja, Deus está dizendo para Josué que ele deve fazer isso como uma prática comum na sua vida, como comer, beber água, escovar os dentes, se preparar para dormir, uma coisa diária. Fazer da palavra a sua companheira, essa palavra que nos ajuda a termos um relacionamento com Deus. Então Deus está dizendo para Josué: faça dessa palavra um relacionamento vivo, dinâmico, para que você possa alcançar os objetivos que eu tenho para a sua vida. No livro de Hebreus, para você ter uma ideia, no capítulo 4, versículo 12, está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Veja que o autor de Hebreus está trazendo para nós a natureza poderosa e ativa dessa palavra do Senhor. Ele está dizendo assim: porque a palavra de Deus é viva, significa
que não é apenas um conjunto estático de regras ou de ensinamentos, mas que essa palavra ela é ativa, ela é relevante, ela é viva no coração dos crentes. Por isso que quando você lê um versículo hoje e amanhã você lê esse mesmo versículo, você vai ver que essa palavra já tem um significado diferente do que ela teve hoje na sua vida. Por isso que quando você ouve um sermão, no mesmo texto de um outro sermão que você ouviu, Deus vai falar com você de uma forma diferente, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela realmente opera um dinamismo no nosso coração. É diferente de um livro de ficção, um romance ou um livro de teologia que você lê. Quando você lê esses livros, você lê hoje e vai ler amanhã, é a mesma coisa, mas a palavra de Deus não. Parece que Deus muda as palavras de lugar para falar conosco de uma forma poderosa, e é exatamente isso que ele faz. Razão porque a palavra de Deus ela é viva. Mas também o autor diz que essa palavra é eficaz, ou seja, ela produz resultados que qualquer outro livro não produz na vida de uma pessoa. Muitos que aqui estão porque ouviram a palavra de Deus e o Espírito Santo interpretou essa palavra e aplicou essa palavra ao coração e regenerou essa pessoa pela palavra, e hoje nós vemos os resultados. Nós vemos pessoas mais crentes, pessoas que oram, pessoas que servem, pessoas que já mudaram de comportamento há muito tempo, e as pessoas notam isso, as pessoas percebem isso. Você está diferente, você está falando diferente, está andando diferente. O que aconteceu? Aconteceu que você ouviu a palavra, aconteceu que o Espírito Santo interiorizou essa palavra no seu coração, e essa palavra eficaz trouxe um resultado positivo na sua vida. Muitas pessoas foram libertas do vício ao ouvirem a palavra de Deus. Muitas pessoas foram libertas de outras práticas que são práticas condenáveis aos olhos da moralidade, porque ouviram a palavra de Deus. Então essa palavra de Deus é eficaz. Por isso que Isaías capítulo 55, versículo 11 diz que a palavra do Senhor não volta para ele vazia, mas ela cumpre aquilo que o Senhor determinou a ser feita. E louvado seja Deus por isso, porque essa palavra atingiu o coração de muitos aqui esta noite, e de muitos que estão nos assistindo também. Mas note mais o que esse texto de Hebreus diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E aqui, é claro, nós vemos uma metáfora, mas sabemos que uma espada ou uma faca de 2 gumes, ela tem mais poder de corte, ela tem mais poder de penetração, e se tratando de uma guerra, infelizmente, ela causa maiores danos. Mas aqui nós vemos que essa palavra, que é comparada a uma espada de 2 gumes, ela vem para trazer resultados positivos. E a afiada dos 2 lados quer dizer isso, quer dizer que a palavra de Deus ela tem uma capacidade de penetrar profundamente em nossas vidas, expondo os nossos pecados e as nossas iniquidades. Se eu me exponho à palavra de Deus, eu estou me expondo à vontade de Deus, e Deus, como é o conhecedor do nosso coração, Ele então mostra em que estado espiritual eu me encontro. Você não vai viver essa experiência assistindo uma palestra comercial, assistindo uma palestra de autoajuda. Pelo contrário, a palestra de autoajuda quer falar exatamente o que seus ouvidos querem ouvir. Mas a palavra de Deus, o que ela faz? Como ela é uma faca, uma espada de 2 gumes, ela vai lá no nosso secreto, lá no nosso esconderijo, lá onde nós queremos esconder nossas falhas, nossos pecados, e ela expõe tudo aquilo para nos levar ao arrependimento e trazer resultados duradouros e verdadeiros. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra poder, que aparece em Romanos 1,16, no grego é dínamos, de onde vem a nossa palavra dinamite. Significa que Paulo está dizendo que essa palavra é tão poderosa que não há como contê-la.
Não há quem possa abafar, não há quem possa impedir que essa palavra exploda e avance, tanto é que ela ultrapassou épocas, eras, milênios e também, geograficamente falando, ultrapassou continentes, mares e chegou até nós. Deus não mandou um WhatsApp para nós, Deus mandou a sua palavra. Deus mandou seus mensageiros, seus missionários, seus pastores, e por isso essa palavra ela está hoje presente entre nós. Mas nota mais, Hebreus fala que ela é poderosa e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. Significa que a palavra de Deus é poderosa para discernir todos os aspectos da nossa vida, mais profundos e complexos que ele possa ser. Ela revela as divisões sutis entre nossas emoções e pensamentos, nossas ações e motivações, e nos ajuda a entender nossas verdadeiras intenções e desejos. Em outras palavras, não há nada encoberto que não venha a ser revelado pela palavra de Deus. Não há. É ou não é uma bênção, irmãos? Nós estamos diante de algo que a mente humana não tem capacidade de conceber. Por que a Bíblia é o livro mais atacado do mundo, mais desprezado, mais perseguido? Porque é a palavra de Deus. Não há outro livro que sofre o que a Bíblia sofre. E por fim ele fala assim, e ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Sim, ela nos mostra a verdade sobre nós mesmos e nos ajuda a perceber onde precisamos nos arrepender e buscar a santidade aos olhos do Senhor. Jesus enfatizou a importância de conhecer a palavra de Deus, por exemplo, em Mateus capítulo 7, quando ele fala sobre os dois fundamentos, e aí ele conta aquela história de dois homens que resolveram construir uma casa, e um resolveu construir sobre a areia, mas ele disse, veio o vento, veio a chuva, subiu a água do rio, veio contra aquela casa, e o fim foi grande ruína. Mas ele fala de um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, e deram contra ela o vento, a chuva, e as águas não a alcançaram, e ela permaneceu fiel. O que Jesus estava ensinando? Estava ensinando sobre aquele que edifica a sua vida sobre a palavra de Deus. Essa rocha representa a palavra de Deus. Então, se você tem a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática, então você está edificando a sua vida sobre a rocha. E podem vir as heresias e as ideologias que forem, você não será abalado, porque você está firmado na rocha que é a palavra de Deus. Então é importante obedecer essa palavra. Veja o versículo 8, a parte B, final do versículo, ele fala assim, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Deus está dizendo para Josué que o segredo do sucesso na vida dele é obedecer a palavra de Deus, é ter fidelidade a essa palavra que nos guia, nos protege e que nos guia por caminhos santos e verdadeiros. Jesus destaca também a importância de obedecer essa palavra quando ele fala para os seus discípulos que eles devem guardar e obedecer os seus mandamentos. Essa obediência é uma obediência que nos traz sucesso na nossa vida e também prosperidade no nosso agir. As bênçãos de Deus repousam sobre aqueles que obedecem a palavra do Senhor. O final do versículo fala assim, então, versículo 8, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quantos aqui querem ser bem-sucedidos? Eu quero ser bem-sucedido em várias áreas. Eu quero ser bem-sucedido cada vez mais na minha família, no meu casamento, no ministério do Senhor que Ele me confiou. Eu quero ser bem-sucedido em várias outras áreas que você pode imaginar aí, desde que esteja de conformidade com a vontade do Senhor. Mas é isso que a palavra de Deus diz, se nós colocarmos a palavra do Senhor como regra e prática na nossa vida. Então a palavra de Deus é a chave para o sucesso espiritual, emocional, empresarial, familiar, em todas as áreas que você imaginar. A fidelidade aos mandamentos do Senhor e aos princípios dessa palavra
elas trazem prosperidade ao coração. Se você olhar a história, por exemplo, você vai ver que os países que foram colonizados pelos puritanos, que viveram na época da Reforma Protestante, antes e também depois, esses países prosperaram. É o exemplo dos Estados Unidos, a Nova Inglaterra, que começou a ser povoada pelos puritanos ingleses, que saíram de lá mais ou menos no ano de 1680, e começaram a construir uma comunidade no estado da Virgínia. E a primeira coisa que eles fizeram, construíram uma igreja e começaram a pregar o evangelho, levaram a sua fé para aquele lugar, e a partir desse núcleo, aquele país, novo país, começou a se desenvolver, e os pilares daquela nação foram fincados e firmados através da palavra do Senhor. Razão porque os Estados Unidos é uma nação próspera, infelizmente está em decadência hoje, mas foi uma nação que já influenciou o mundo inteiro e enviou missionários para todos os lugares do mundo para pregar o evangelho. Então nota que quando uma nação ela está firmada na palavra do Senhor, essa nação cresce. É diferente das nações que não foram povoadas e conquistadas pelos puritanos. Nós podemos ver na América Latina, por exemplo, há muitos países que até hoje vivem numa pobreza miserável, vivem numa pobreza não somente material, como também cultural, cognitiva. Então, por isso nós somos chamados de país de terceiro mundo, mas onde a palavra de Deus reinou e ficou, ali essas nações prosperaram. A Europa era uma região, um continente muito abençoado. Por que a Europa está em decadência hoje? Porque deu as costas à palavra de Deus. Então, onde era igreja, hoje é bar. Onde era igreja, hoje é mesquita. Porque o povo europeu deu as costas para o Senhor. A Europa chegou a ter 98% de cristãos no auge do cristianismo, onde a Europa também enviou vários missionários para o mundo inteiro. Hoje não tem 1%. Inverteu a causa. E olha a miséria que está a Europa hoje. Que situação. Portanto, se você quer ter prosperidade e ser bem-sucedido, faça da palavra de Deus a sua regra de fé e prática. Obedeça essa palavra. Cria um desejo, um amor profundo por essa palavra. Deus disse para Josué, se você ler, se você meditar, se você guardar e fizer tudo o que está escrito, então você vai conseguir entrar nessa terra, vai vencer os gigantes, vai estabelecer ali a minha nação. Essas são as garantias de Deus. E eu espero que nós possamos ouvir atentamente o que Deus está nos dizendo aqui. Amém? Mas há uma segunda lição aqui, veja. Como que nós podemos superar os desafios da nossa jornada de fé? Primeiro, como nós já ouvimos, obedecendo e praticando a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós podemos superar os desafios sendo fortes e corajosos. Como eu disse, por 3 vezes, versículo 6, Deus disse assim para Josué, a primeira vez, ser forte e corajoso. Depois do versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso. E aí vem o versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso? É interessante, né? Por que será que Deus repetiu? Deus conhece o íntimo do nosso coração. A missão que Deus estava dando a Josué era muito grande. E Deus sabia que ele estava com medo no seu coração. Mas Deus reforçou isso 3 vezes para dar garantia a Josué de que ele não estaria sozinho nessa empreitada. De que o sucesso dessa empreitada estava garantida porque Deus é quem estava dando a ele essa autorização para poder liderar o seu povo. Então Deus diz para Josué, Josué, não tenha medo e não seja fraco diante dos desafios da vida, diante das tempestades, das tribulações, das adversidades, das lutas. Não seja um mimizento, não fique se autocondoendo por causa das dores que você enfrenta. Ser forte, Josué.
Ser forte, José, Maria, Sebastião, Pedro, quem quer que seja, ser forte e corajoso, não temas e não te espantes. Deus repetiu para Josué 3 vezes para poder animar, encorajar e fortificar a fé daquele homem. Então, como ele iria liderar o povo à conquista da terra prometida se ele tivesse medo? Se ele fosse um fraco diante daquele povo, cerca de 3 milhões de pessoas? Como que ele seria um líder se ele já chegasse ali com seus joelhos trôpegos, com suas mãos tremendo e gaguejando, não sabendo o que fazer? Deus então diz para ele: ser forte, homem. Ser forte e corajoso, homem. Porque é homem que Deus chama para a batalha. É homem que Deus chama para a luta. É homem que Deus chama para liderar o seu povo. Então Deus está dizendo para Josué: Josué, você vai conquistar aquela terra, por isso seja forte e corajoso. A liderança de Josué, então, envolveria naquela época muitas batalhas, guerras, lutas contra inimigos poderosos. Ele iria enfrentar obstáculos aparentemente insuperáveis, então ele precisava ser forte e precisava ter coragem. Ele poderia, nesse percurso, desanimar, ele poderia abandonar o seu chamado, a sua missão, ele poderia perder a confiança em Deus durante o caminho. Então Deus diz assim: não temas, seja forte. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10, ele também, no Novo Testamento, nos incentiva a sermos corajosos. Mas nota a diferença, tanto aqui em Josué quanto em Paulo, ele não está falando para nós sermos fortes em nós mesmos e confiarmos em nossas forças, mas essa força vem do Senhor. Ele diz assim, Paulo escrevendo aos Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ponto. Não precisamos mais nada. Mas todas as vezes que nós queremos ser fortes na nossa força e no nosso poder, então nós fracassamos. A minha força e a minha coragem vem do Senhor. Deus não está falando para Josué ser simplesmente um homem corajoso, mas para ele confiar no poder de Deus. Deus está nos ensinando a sermos fortes para enfrentarmos provações e adversidades com a fé e termos perseverança e fé para continuarmos a nossa jornada a despeito das tribulações que venhamos a enfrentar. Mas Deus também fala para Josué ter coragem, coragem para compartilhar a sua fé no mundo hostil, coragem para se posicionar, de que lado você está de fato diante de um mundo que despreza Deus. Coragem para testemunhar da sua fé e fé para poder continuar a despeito das muitas investidas do maligno contra a sua vida. Sim, Deus está falando para a igreja hoje também: igreja, seja forte e corajosa, porque você, igreja, não está sozinha, eu estou convosco. E como alguém disse, eu e Deus é a maioria. Não há quem possa com aquele que Deus está presente. Não há quem possa com aquele onde Deus é o líder. Se você prestou atenção aqui no capítulo 1, você vai ver que Deus disse assim para Josué no capítulo 7, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido. Não era bem esse aqui que eu queria citar, não, mas Deus tem seus planos. Versículo 5, que eu queria citar. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Presta atenção no que Deus está dizendo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. Qual é o seu maior inimigo? Alguém pode dizer assim: é claro que é o diabo. Pois é, mas a Bíblia diz que nós podemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. A Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, se na sua mente você tinha o diabo como seu maior inimigo, a Bíblia está dizendo que não, ele não pode resistir você.
Ele não pode tocar na vida daqueles que foram tocados pelo sangue de Jesus, que foram selados pelo Espírito Santo de Deus. Ele, nesse ponto, está derrotado e vencido. Por isso que a Bíblia fala que nós podemos resistir o diabo, que ele vai fugir de nós, ele vai correr de nós. Mas o seu maior inimigo não é o diabo. O seu maior inimigo não é o mundo. O seu maior inimigo é você mesmo. É a carne. E quando a Bíblia fala de carne, não está falando dessa carne que nós podemos apalpar, mas está falando de uma natureza caída e pecaminosa. Está falando de uma natureza que é influenciada pelo pecado, que infelizmente ainda habita em nós. Essa carne é a nossa maior inimiga, porque Paulo disse assim: aquilo que eu sei que deve ser feito, isso eu não faço. No entanto, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é a luta que é travada dentro de nós. A Bíblia fala que o espírito milita contra o espírito, contra a carne, melhor, porque são opostos entre si. Então, enquanto o espírito está aqui dentro de nós, nos ajudando, nos dando forças para continuarmos na fé e na santidade, a nossa carne está lutando para sufocar esse espírito em nós. E quem vai vencer essa luta? Vai vencer aquele que estiver mais alimentado. Então, se você alimenta o Espírito com a palavra de Deus, com a comunhão, com a participação no corpo de Cristo, servindo ao Senhor e também com sua vida de oração, então esse Espírito vencerá a sua carne. Agora, se você alimenta a sua carne, dando a ela as coisas que a carne gosta, que se satisfaz, então essa carne vai vencer o Espírito. Essa é a batalha do crente. E Deus está dizendo isso aqui para nós, através dessa parte das Escrituras, que nós devemos vencer e superar os obstáculos, sendo fortes e corajosos. E essa força e essa coragem vem do Senhor. Deus não nos deu um espírito de covardia, guarde isso. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito isso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então o que nós vemos aqui é que Deus está falando para nós: olha, você sim pode ser corajoso, você sim pode ser forte, porque eu já te dei esse espírito, e se por algum momento você não tem sido, é porque você ainda não lançou mão desse recurso que Deus colocou no seu coração. No seu coração. Jesus disse para os seus discípulos várias vezes para eles não terem medo. Por exemplo, em Mateus 14, 27, ele disse, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo, naquele episódio quando Jesus vai ao encontro deles andando sobre as águas. Em Mateus 10, 31, Jesus disse assim: não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Jesus está falando aqui sobre as necessidades do dia a dia. Muitos estavam ansiosos com o que comer, com o que vestir. Jesus disse: não, olha as aves dos céus, vocês valem muito mais do que esses pardais. O vosso Pai Celeste cuida de vocês. Lucas 12, 32 diz: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vocês o meu reino. Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. E por fim, eu cito João 14, 27, deixo-lhes a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. Nem tenham medo. Você está vivendo com medo? Tem alguma coisa que está roubando a sua fé e a sua confiança em Deus? Você tem andado vacilante, quem sabe? Você talvez esteja, quem sabe, precisando de um tônico espiritual para fortificar a sua fé, para te dar mais ânimo, para te dar mais coragem, mais força. Então, se é a sua realidade, você vê no lugar certo, porque Deus está aqui e é Ele que concede isso a cada um dos seus filhos. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui, que nós podemos superar os obstáculos e as dificuldades da nossa jornada na fé, confiando na presença de Deus. Confiando na presença de Deus. Eu gosto muito de uma ilustração que eu aprendi, eu acho que eu tinha lá nos meus 17 anos, já faz um tempinho.
E conta-se uma história de dois homens que eram muito amigos. Viveram uma experiência muito traumática, onde um desses dois acabou cometendo um crime. Dentro da nossa jurisprudência, nós podemos dizer que foi um crime culposo, sem intenção de matar. Mas ele tinha que ser punido. E a punição naquela época, da Idade Média, onde eles acreditavam em fantasmas, assombrações e tinham muitas superstições, era de passar um mês num lugar totalmente escuro, sozinho. Mas antes de entrar naquele lugar, eles enchiam a cabeça daquela pessoa de contos e histórias para deixar a pessoa mais aterrorizada ainda. Mas o amigo deste que cometeu o crime disse assim: não temas, eu estarei aqui todos os dias. Mas como eu vou saber que você vai estar aqui? Você vai ouvir o seguinte barulho. Quando você ouvir, é sinal de que eu estou aqui, sim. Ah, então se for assim, eu vou ficar mais tranquilo. E assim foi, até aquele amigo cumprir com a sua pena. Sabe aqueles dias escuros, nuvens densas, sobrecarregadas, em que parece que você está sozinho. Parece que todo mundo te abandonou, inclusive Deus. Mas Deus nunca nos abandona. Basta a gente ouvir os toques de Deus, os sons que Deus faz. E Ele faz para nos lembrar de que Ele está presente ali naquele lugar. Às vezes é uma canção, às vezes é o testemunho de alguém, às vezes é uma palavra de alguém que você nem esperava, que chegou para você e disse: sabe que esse dia eu lembrei de você e orei pela sua vida? É Deus falando assim: oi, estou presente. É quando às vezes você está precisando de uma ajuda e de repente a ajuda vem de onde você menos esperava. É Deus dizendo assim: olha, ei, estou presente. Olha de novo aí o texto na sua Bíblia, em Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh, glória a Deus! Não te deixarei, nem te desampararei. Quem fez essa promessa, irmãos? Foi Deus. Deus é homem para mentir? Não. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Você está passando por tempestades? Você está passando por mar e por ondas e também por nuvens escuras? Deus está contigo, porque Ele falou: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei, jamais. Seja na enfermidade, seja na escassez, seja nas crises, seja no desemprego, seja no insucesso de um projeto, seja em qualquer situação, Deus está dizendo que aqueles que guardam a sua palavra, obedecem aos seus mandamentos e faz a palavra de Deus a sua regra de fé e prática, Ele está dizendo assim: eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te desamparar. Que coisa linda, né? Que coisa linda. Por isso ele fala: ser forte e corajoso. E aí no versículo 9 nós vemos Deus reforçando isso. Ele fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não que? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Lembra de Davi? Salmo 23, versículo 4, alguém pode falar de cor aqui para nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Veja que verdade consoladora.
Vale da morte aqui é uma figura de linguagem para descrever toda a soma de terror, de maldade, de crueldade, de tribulação, de tempestade. Davi está dizendo assim: seja o que for, por onde quer que eu ande, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo e o Senhor me livra de todo o mal. Será que Deus era Deus só de Davi? Era só Deus de Josué? Não. Deus é Deus daqueles que clamam e invocam o seu nome com sinceridade. Por isso nós podemos dizer: Deus está aqui. Deus está conosco. A promessa de Deus é de estar conosco todos os dias. Deus assegura a Josué de que ele estará com ele onde quer que ele vá, que a presença de Deus é quem nos fortalece e também fortaleceria a vida de Josué. E ele, então, com isso, enche o coração de Josué de coragem, assim como deve encher também o nosso coração de coragem para enfrentar os desafios da vida. E é isso que nós precisamos. E Jesus nos prometeu isso. Ele diz: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E ele disse: o Espírito Santo também que eu enviarei estará com vocês, habitará em vocês, e ele habitará para sempre. De modo que nós podemos ter essa certeza, como também está escrito no livro de Hebreus: nunca jamais te deixarei, de maneira alguma te desampararei. Esse é o Deus da Bíblia. Agora pare e pense: quantas vezes você já abandonou seu amigo? Quantas vezes você desamparou seu amigo? Quantas vezes seu amigo já abandonou você? Quantas vezes seu amigo já desamparou você? Porque essa é a natureza normal do ser humano caído. Nós falhamos em nossas promessas. Nós deixamos aqueles que nós amamos quando esses passam por tribulações. Mas o nosso Deus não. Independente de como nós somos, de quem nós somos, independente de qualquer coisa, aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. E Ele prometeu que estaria com os seus todos os dias até a consumação do século. Então, quando você estiver sofrendo, chorando, quando você estiver passando por situações difíceis, lembre-se de que você não está sozinho. Deus não abandonou você. Deus jamais irá abandonar você. Quando Ele fala isso: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, porque assim como eu fui com Moisés, e lembre-se que Moisés contemplou e foi instrumento nas mãos de Deus para ver maravilhas do Senhor. Deus está dizendo para Josué e para nós hoje: a sua vitória é certa. A sua conquista já está decretada. E Deus está dizendo o que Ele está falando para Josué e para nós também, de que a presença dEle é contínua. Não há quem possa interromper a presença de Deus na nossa vida. Não há. Razão por que nós podemos descansar, irmãos, no Senhor. E que essa palavra possa nos trazer encorajamento para continuarmos firmes na fé e sempre abundantes na obra do Senhor. De modo, meus irmãos, em conclusão, como seguidores de Cristo, somos chamados a aplicar esses princípios na nossa vida, permanecendo firmes na palavra de Deus, como sendo a nossa única regra de fé e prática, enfrentando os desafios da vida com força e coragem e confiança no poder de Deus e na presença de Deus, e sendo isso uma realidade na nossa vida, nós podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós somos um povo que está passando por esse mundo como peregrinos, sendo guiados não por homens, mas por Deus. E que nós vamos sim alcançar o topo daquela montanha desafiadora, porque quem nos guia é o Senhor. E com a certeza de que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse que a igreja é vencedora no final da história, então nós podemos dizer amém. Porque a vitória é nossa por meio de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui o nosso encontro, mas não antes de orarmos. Eu gostaria que nós orássemos aqui e após a oração, aí sim nós podemos descer até o
refeitório, para o nosso tempo de comunhão. De modo que, se há alguém entre nós aqui que tem passado por situações e que está sendo difícil na sua vida enfrentar os obstáculos da sua jornada espiritual e quer a ajuda de Deus, nós estamos aqui para orar por você. Então, se houver alguém entre nós querendo uma oração nesse sentido, pode vir aqui à frente, sem musiquinha mesmo, né? Pode vir aqui à frente e nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos orar. Se há alguém entre nós enfrentando algum tipo de enfermidade, e essa enfermidade tem sido um obstáculo na sua jornada, creia que o nosso Deus é Jeová Rafá, significa aquele que cura. Ele tem poder para curar. E esse Deus está aqui. Há alguém entre nós que gostaria de uma oração nesse sentido? Irmã